Vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que as negociações sobre o tarifaço imposto pelos Estados Unidos não chegaram ao fim. Ele disse que a taxa vai impactar apenas 35,9% das exportações do país e que a lista de isenções, que foi divulgada pela Casa Branca, deve beneficiar 45% da pauta exportadora brasileira, que seguirá sujeita apenas àquela tarifa de 10% em vigor desde abril, imposta no chamado Dia da Libertação. O vice-presidente afirmou que os setores afetados pelas taxas serão alvo de novas rodadas de negociação. Vou abrir aspas para essa declaração de Geraldo Alckmin, que foi inclusive no programa da apresentadora Ana Maria Braga. Ele disse o seguinte: os americanos vão pagar mais caro pelo café, pela carne, pelos peixes. O tarifaço é um perde-perde. Fecho aspas. Você, Cristiano Beraldo, Geraldo Alckmin tem tratado das questões ligadas à taxação, né? Ele inclusive disse nessa participação no programa de televisão que a negociação vai começar agora, a partir da taxação, e ele vê boas possibilidades de negociar, reverter, diminuir a tarifa de 40%, né, que se somam inclusive aos 10% já estipulados. Enfim, quais são os caminhos que o governo pode adotar para tentar fazer negociações pontuais, específicas? Esse é o problema, Caniato. Eu me lembro, alguns programas, você me perguntou, né, quais eram os instrumentos que o Brasil tinha para levar à mesa de negociação. E eu sou obrigado a repetir a minha resposta. Quer dizer, primeiro é preciso o governo efetivamente querer negociar, porque negociar exige que você tenha instrumentos ali para ceder. Você tem não só que ter bons argumentos, mas você também precisa, de alguma forma, você tem que entregar alguma coisa para o outro lado, para haver ali um ponto de equilíbrio. O que é mais importante, o que é mais estratégico, o que a gente pode propor de diferente, pensar a relação comercial entre Brasil e Estados Unidos de forma a privilegiar essa relação em detrimento ao privilégio que nós damos como país à relação com a China. Aliás, a gente viu vários países sendo beneficiados, digamos assim, nessa operação de implementação de tarifas de Donald Trump, porque anunciaram investimentos nos Estados Unidos. Aí vão falar, não, mas o Brasil não tem condição de fazer isso. E aí eu tenho que lembrar aqui a nossa audiência, como é que está o plano de investimento da Petrobras? Quanto dinheiro o BNDES liberou, quantos bilhões o BNDES liberou para que empresas administradas por corruptores de servidores públicos e políticos no Brasil pudessem colocar aí milhões na praça e fazer uma festa, inclusive adquirindo empresas nos Estados Unidos. Então, o que o Brasil não vai fazer, ele não vai fazer porque não quer fazer. Porque mesmo no sentido de fomentar investimentos nos Estados Unidos, era possível se organizar, mas o governo não quer isso. O governo não quer se colocar na posição que o Brasil precisa estar para conseguir uma negociação que faça sentido tanto para os Estados Unidos quanto para o Brasil. Essa reversão de tarifas que houve ontem, ela aconteceu porque o interesse dos Estados Unidos prevaleceu e o lobby feito pelos setores. Lembro sempre, o lobby nos Estados Unidos é legal, é oficial. As associações setoriais contratam empresas de lobby para que elas possam expor as pautas e demonstrar os interesses dos Estados Unidos naquele assunto. Portanto, Caniato, se o vice-presidente não tiver até autonomia de ir para uma mesa de negociação a sério, realmente nós não vamos conseguir sair do lugar, a menos que o próprio Estados Unidos tenha interesse em alguma coisa específica. Apesar do vice-presidente não ter sido muito expresso nessa informação, muitos interpretaram que a retórica adotada ali, a maneira como ele apresentou as informações, dava, ou sugeria, ou dava a impressão que o governo tinha arregaçado as mangas, negociado, e que as isenções seriam uma consequência dessa atuação de bastidor do governo. E convenhamos, né? Não foi exatamente isso que aconteceu. Mesmo porque os Estados Unidos olharam para os produtos que eles não produzem. Então, Kobayashi, quando o Geraldo Alckmin fala em perde-perde, que é uma expressão muito utilizada em negociações, seria perde-perde genuíno se
se os Estados Unidos não tivessem excluído absolutamente nada, né? Porque isso iria interferir em hábitos de consumo do americano. Mas não, eles excluíram muitos itens, né? Cerca de 700 itens. Então, me parece que os Estados Unidos perdem em alguma medida, sim, mas também vão ganhar olhando para essa tarifação de 50%. Enfim, disse que a negociação começa a partir da implementação dessa tarifa. Koba, o que a gente precisa considerar em relação às estratégias, os dispositivos e as contrapartidas que o governo brasileiro pode oferecer para atenuar a taxação, diminuir o índice, pensar em uma reversão do quadro? Olha, Caniato, a primeira questão é que está certo o vice-presidente em falar que é um perde-perde, mas tem que detalhar. Perde-perde com proporções diferentes. Os Estados Unidos perdem pouco, o Brasil perde muito. Então não é na mesma proporção, não estão em pé de igualdade nessa negociação o Brasil e os Estados Unidos. E isso faz toda a diferença, viu? Faz toda a diferença saber sobre isso para não chegar com a crista muito erguida nessa negociação, como se o Brasil tivesse em pé de igualdade, sentado à mesa. O Brasil precisa saber que, de fato, tem mais a perder do que a ganhar nas relações econômicas desta maneira como está justamente depois das exceções previstas no decreto americano. Então, de fato, é importante que haja, sim, a negociação, mas uma negociação com base, primeiro, no reconhecimento de que o Brasil tem mais a perder do que os Estados Unidos. E isso precisa ser dito ao presidente da República, porque ele é quem parece que não entendeu muito bem essa situação. Nos discursos públicos, pelo menos, ele se coloca como se fosse os Estados Unidos da América do Sul, como se o Brasil fosse aqui na mesma proporção do Estado americano. Não é. A gente tem o que negociar, a gente tem o que colocar na mesa, mas isso tem que ser feito com, primeiro, reconhecimento e depois com estratégia, planejamento, com a via adequada, institucional, diplomática, e não com discursos para aliados em encontros públicos que mais parecem comícios do que, de fato, manifestações com solução para a crise aí instalada entre Brasil e Estados Unidos. Então, o vice-presidente tem razão no que ele fala, tomara que encontre abertura suficiente para esse tipo de negociação. E se ele tiver essa margem toda, essa carta branca do presidente Lula, precisa combinar bem com o presidente, para o presidente não atrapalhar o vice-presidente, porque hoje é isso que está acontecendo, inclusive desmoralizando o vice-presidente. Esses dias o presidente Lula falou que todo dia o Alckmin liga para alguém e ninguém atende ele. Ou seja, está acabando com a representatividade brasileira do seu próprio vice-presidente. Ou seja, se o presidente ficar calado, já ajuda bastante o vice-presidente a tentar alcançar alguma solução. Bem lembrado, Kobayashi, bem lembrado. Agradecer Keila Alves, Tereza Garcia, Fabiano Guzmão, Alexander Vieira e aí o Almir Aparecido Ferreira, Dávila, trouxe uma reflexão que você costuma fazer também. Ele disse: cadê o adulto na sala deste governo? Será que não adiantou de nada tantos avisos? Mas você, Dávila, Geraldo Alckmin concedeu essa entrevista, enfim, adotando um discurso relativamente otimista e minimizando os impactos, né? Dizendo que 35,9% das exportações serão afetadas, a maior parte não. Isso é um dado muito importante. A gente está falando que, em termos de valor, Caniato, quase metade das exportações brasileiras foram salvas. E aí tem uma estratégia de negociação que, isso assim, a negociação é importante, mas qual é a melhor alternativa se não negociar? O Brasil teve a melhor alternativa não negociando, que foi Donald Trump isentar 42% das exportações brasileiras de produtos vitais, como aviação, como petróleo, como a questão do suco de laranja. Então, assim, não negociando, o Brasil já ganhou muito em relação ao que era, o que nós achávamos que seria a tarifa de 50% sobre todos os produtos. E essa vitória não foi uma vitória da não negociação, foi uma vitória de como isso ia afetar a vida dos americanos no cotidiano. É esse o importante. Então, agora, na hora dessa negociação, é preciso 2 ingredientes importantes. Primeiro, o que o Koba nos lembrou aqui, precisa botar um esparadrapo na boca do presidente da República para ele não falar, para ele não criar marola política nessa negociação. A segunda coisa é segurar a ala radical do partido,
que já quer partir para uma retaliação tarifária. Não, você tem que criar um clima onde você encontre consenso do outro lado. Então, deixe as negociações correr de maneira técnica, não ameace com tarifa para criar um bom caminho de entendimento. Isso é fundamental. Então, se o presidente não falar ou disparar falas que atrapalham a negociação porque cria animosidade com o presidente dos Estados Unidos, se a ala governista radical conseguir segurar um pouco a língua e não começar com história de retaliação tarifária, nós vamos ter um bom caminho para começar um diálogo. E esse diálogo é fundamental para o interesse nacional. Nós queremos assentar à mesa, reduzir o máximo possível essas tarifas. E se nós tivéssemos a visão de que essa negociação poderia ainda mais ajudar o Brasil a ganhar competitividade e produtividade, nós colocaríamos nessa lista zerar determinadas tarifas para produtos que ajudem a aumentar a produtividade e a competitividade brasileira, principalmente em máquinas de precisão, em questões de tecnologia. Mas isso é esperar demais de um governo que tem uma atitude anti-mercado. Enfim, esta negociação pode beneficiar muito os Estados Unidos, o Brasil. Aliás, como foi a negociação da Comunidade Europeia? Nós não comentamos isso aqui nos Pingos nos Is, mas a negociação da Comunidade Europeia com o governo dos Estados Unidos foi uma excelente negociação. A crítica sempre vem daqueles presidentes que acham que estão afetando os interesses agrícolas. Mas, exceto o negócio da agricultura, foi ótima a negociação. Por quê? Manteve uma tarifa de 15% e zerou em determinados produtos que justamente vai ajudar a aumentar a competitividade da Europa, porque é equipamento de ponta, tecnologia, é na corrida tecnológica que a Comunidade Europeia está perdendo a batalha da produtividade para os Estados Unidos. E nessa, está zerando as tarifas. Então veja o que é negociar, pensando como transformar isso numa coisa benéfica para a Comunidade Europeia. Então, essa deveria ser a visão para pautar as nossas negociações com os Estados Unidos. Mas se conseguirmos reduzir tarifa sem criar mais marola política, já é uma boa vitória para o Brasil. Se tivéssemos um pouco mais de cabeça, aí sim usaríamos isso para melhorar ainda mais a competitividade do país. Beraldo, só temos 2 minutinhos até o break. Vou pedir um comentário mais curto a respeito de uma situação que você já tinha destacado aqui, o Dávila também, essa mistura de temas nos comunicados de Donald Trump em relação ao Brasil. É possível avançar com negociações, tentar reverter lá na frente, ou, como disse o Dávila, diminuir a taxação, sei lá, para 15% ou 20%, independentemente daquelas pautas que não são ligadas ao Executivo Federal, as questões tarifárias e econômicas? Você acha que é preciso separar ou você acha que sempre há uma condicionante? Não vamos diminuir a tarifa porque aconteceu determinada coisa com o ex-presidente Jair Bolsonaro. É preciso separar as coisas? 1 minuto e meio. Não, é fundamental separar as coisas, Caniato. É só você observar a atuação pragmática da diplomacia americana e do próprio governo de Donald Trump. Não é possível que simplesmente você pegue uma carta como aquela escrita, que mistura um monte de assuntos, e aí vai ficar de mal, vai fazer beicinho, e aí não vou lá negociar. Não. O papel da diplomacia é justamente tirar essa espuma, essa fumaça, e observar exatamente o que tem ali no fundo, colocar os argumentos de uma forma adequada, entender o que de fato eles querem, porque é óbvio que ninguém espera que o poder executivo de um país democrático interfira, imponha algum tipo de atitude ao poder judiciário. Então, as sanções colocadas no ministro estão colocadas e pronto. Esse é o remédio necessário. Essa é a forma dos Estados Unidos lidar com esse problema. Mas, obviamente, os assuntos não podem ser misturados e é muito primário alguém, representante do poder executivo brasileiro, colocarem isso como um motivo para não avançar em negociação. Não existe. Rápida parada, em 1 minuto e 20 nós voltaremos. Tem mais notícia, mais informação, mais debate. Eu conto com você, super rápido. Até já.